Boa noite, alunos. Hoje, na nossa primeira aula em pandemia de coronavírus, lembrando a vocês que quarentena não é férias. Quarentena é assunto sério. Então, fiquem em casa, saiam estritamente se necessário, tenham o seu álcool em gel, defendam o SUS e a ciência brasileira. Então, na nossa última aula, ainda quando tínhamos aula presencial, nós aprendemos um pouco sobre a procuração, que é um instrumento pelo qual o seu cliente vai lhe conceder poderes para atuar em determinado processo. Na aula de hoje, nós vamos aprender um outro ato essencial à advocacia que tem muita relação com a procuração, que é o subestabelecimento. O subestabelecimento é um ato pelo qual o advogado transmite para um outro colega de profissão os poderes que lhe foram outorgados pelo seu cliente. Existem duas espécies de subestabelecimento: o subestabelecimento com reserva de poderes e o subestabelecimento sem reserva de poderes. Vamos primeiro ver um pouco sobre o subestabelecimento com reserva de poderes. No subestabelecimento com reserva de poderes, como o próprio nome já diz, o advogado mantém os poderes que lhe foram conferidos pelo cliente. Ele está apenas compartilhando com outro colega de profissão, sem abandonar o processo. Aliás, como informa o artigo 26 do Código de Ética da OAB, o subestabelecimento com reserva é um ato pessoal do advogado. Ele pode, sem consultar o seu cliente, optar o momento e a necessidade de fazer este ato. E quando ele é necessário? Vamos, por exemplo, para alguns exemplos bem clássicos. Você tem o seu escritório de advocacia e, de repente, contrata um novo advogado. Esse advogado, claro, não é estabelecido, não tem poderes em nenhum processo. O seu cliente não conhece advogado e não lhe otorgou nenhuma procuração. Você quer que esse advogado novo comece a trabalhar nos processos que já existem no escritório. Para isso, você o subestabelece nesses processos, reservando seus poderes, porque você, como advogado dono do escritório, ainda tem interesse em poder atuar nesses processos. Outro exemplo também clássico de quem já trabalha sozinho é quando você tem, por exemplo, aquela audiência ou aquele ato processual que você, de repente, não pode comparecer e você necessita de algum outro colega para suprir a sua falta. Então, você subestabelece um outro advogado para, por exemplo, acompanhar o seu cliente numa audiência ou acompanhar uma inquirição de uma testemunha em uma comarca muito distante. O subestabelecimento implica também na questão dos honorários. Quando o subestabelecimento for com reserva de poderes, os honorários são fixados entre os advogados, entre aquele que subestabelece e aquele que é subestabelecido. Então, a relação dos honorários, nesse caso, em regra, não passa pelo cliente. Os honorários são fixados entre os advogados. Já em relação ao segundo modo de subestabelecimento, o sem reserva de poderes, existem algumas pequenas diferenças. A primeira, como o nome já diz, é que quando você estabelece um outro advogado sem reserva de poderes, você está se retirando daquele processo. Você não está conservando nenhum poder que seu cliente lhe deu. Você não pode mais executar nenhum ato naquele processo. É importante frisar que o parágrafo 1º do já falado artigo 26 do Código de Ética da OAB informa que o subestabelecimento sem reserva de poderes deve ser comunicado ao cliente. É claro, essa é uma situação óbvia. Imagine, você contrata um advogado e, de repente, em determinado momento, descobre que seu advogado simplesmente subestabeleceu outro que você não conhece, sem reserva de poderes, e abandonou o processo. Como assim? Quem é esse advogado novo? Quem escolheu ele? O que aconteceu com o meu advogado antigo? Claro, o Código de Ética também, às vezes, está aí para normatizar o óbvio. Você não pode largar um processo do seu cliente sem o avisar. Agora que já entendemos um pouco a diferença entre o subestabelecimento com e sem reserva de poderes, eu vou explicar um pouquinho sobre como vamos colocar isso no papel. A primeira coisa de um subestabelecimento é identificar quem é o advogado que está subestabelecendo e quem é o advogado que é subestabelecido. Então você começa a sua petição de forma bem clara e bem simples. César, qualificação do advogado, subestabelece Rodrigo, qualificação deste novo advogado, e deixa bem claro: César subestabelece Rodrigo, com ou sem reserva, os poderes que lhe foram conferidos por. Aí então você qualifica o seu cliente. Então você tem a frase: César subestabelece Rodrigo, com reservas, os poderes que lhe foram outorgados por Maria para atuar no quê? Em qual processo? Descreva o processo que você está atuando. Pode ser que seja para atuar no processo como um todo, ou pode ser que seja para atuar só naquele ato, só naquela audiência, por exemplo. O importante é que todas as informações devem estar bem claras no processo, para não haver dúvidas para o juízo da causa, para o seu cliente, nem para os advogados envolvidos. Um abraço e até a próxima aula.